Paz e bem, gente querida. Um bom e abençoado segundo domingo na Quaresma. Paz e bem. Como está você? Espero que você esteja bem. E hoje eu vou, partir de uma provocação que me foi feita por algumas pessoas amigas, e também da percepção de alguns grupos que eu participo do WhatsApp, de um recorte de uma entrevista do historiador João César de Castro Rocha, no ICL, no canal ICL, em que ele fala sobre a teologia do domínio. E aí eu acredito que seja muito oportuno a gente fazer uma historiografia. Minha formação é história, tá? Uma historiografia sobre o domínio. Mas antes de a gente começar a nossa roda de conversa, para que eu não me esqueça, e você também, dê o seu like, o seu joinha. Curta esse programa. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, particularmente para aquele amigo e aquela amiga que você acha que é interessante. Também se juntar nessa roda de conversa. Se você quiser, se você puder, já que não temos membros no canal Paz e Bem, faça a sua assinatura solidária. O link para fazer a sua assinatura solidária está aí na descrição do vídeo. Bem? Logo abaixo de um pequeno texto que eu faço apresentando o tema de hoje, tá? E aos assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão. Dessa forma, vocês têm nos ajudado na manutenção do canal, tá bom? Mas vamos lá. Vamos à teologia do domínio. Quando eu vi um debate, alguma reflexão, inclusive a própria recorte da entrevista e outros momentos em que o professor fala sobre a chamada teologia do domínio, ficou muito claro para mim, saltou aos olhos a marcha de uma determinada ideologia religiosa, uma teologia do domínio na história. E aí a gente pode remontar isso à Alta Idade Média, com a ideia e a construção teológica da ideia de cristandade. Quem quiser saber o que é cristandade, eu recomendo que assista, pelo menos, a abertura do filme Agonia e Êxtase. É um filme belíssimo, sobre Michelangelo pintando a Sistina e o Papa, Júlio II, perguntando quando é que vai acabar aquela obra interminável, Porque ele tinha que fazer, claro, também, ele, Papa renascentista, a sua tumba. Michelangelo tinha sido encarregado. Então, bem, essa é a história do filme, não vou dar spoiler. A cena inicial é bastante impactante, como diz o Mauro Lopes. O que é que nós temos no início do filme? Nós temos uma cavalgada de um cavaleiro, com sua lança, seguido de estandartes, ele com um cavaleiro com uma armadura prateada, e soldados e cavaleiros também acompanhando com estandartes, com bandeiras, caminhando por aquelas estradas de terra, aquelas propriedades, feudos, caminhando ali, entrando triunfalmente numa cidade. E aí esse cavaleiro entra triunfalmente com seu séquito, seu grupo lá de soldados, sua milícia. E no centro dessa cidade tem um palanque, e em cima desse palanque tem um altar. E aí
De repente, esse cavaleiro, né, com sua armadura prateada, suas plumas, né, no seu capacete, ele retira o capacete e sobe no palanque lá que está armado. E diante do altar ele é vestido com trajes, né, com a capa pluvial, capa, né, e celebra a missa. Ele é o Papa Júlio II, vindo de uma campanha vitoriosa, né, dentro dos seus territórios. Né? Isso é, para mim, a visão da cristandade. O que é a cristandade? É isso. É a visão de que a igreja assume o papel de promotora do reino e, ao assumir essa visão de promoção do reino, é um reino político ligado aos poderes, né? A chamada tríplice coroa, né? Papal. Né? O domínio sobre as almas, o domínio sobre o mundo, o domínio sobre a igreja. Então, ele é o domínio. Ele, o sumo pontífice, bispo de Roma, mas também patriarca de todo o Ocidente. Ele é o Senhor, né? Ele é o príncipe primeiro de toda a cristandade, a quem, nessa representação, todos os outros príncipes do mundo se curvam. Tem, ao longo da história, né, essa associação entre poder, né, a igreja assumindo o poder temporal, né, na luta ali, né, com os reis, com os outros príncipes, né, sobre o seu domínio. Há o argumento teológico, né, quem é você para, né, na fila do pão, para falar que o Papa não manda? Se o Papa manda na sua alma e tem uma relação de, né, de ser o sumo pontífice, a ponte máxima entre o céu e a terra, quem é você para falar, né, um reizinho lá, um território delimitado, né, e querer ir contra a vontade do escolhido de Deus na terra, para ser, né, sentar na cadeira de Pedro, onde possui ele todas as chaves que abre e fecha o céu. Pois bem, essa é a visão da cristandade, tá? Essa é a visão da cristandade. E claro que ao longo da história vai existir pessoas que vão condenar. Aí o exemplo clássico é Francisco, né? E o seu confronto com Inocêncio III, né? Pois bem, esse também é um papa, né, poderoso e ciente do seu poder, né, diante da cristandade. E aí surge um pobre de Assis, né? E coloca na cara de todo mundo a situação precária desses pretensos senhores da igreja. Também coloco aqui também a reforma protestante, particularmente Lutero, né? Porque Lutero vai tentar exatamente dizer, olha, como assim, né? Como assim? O Papa tem o poder temporal, tem o poder religioso e por isso se arvora a explorar a população e dizer que tem uma procuração do céu para, né, libertar as pessoas do purgatório, de condenar as pessoas ao inferno, comprar um cantinho no céu, enfim. E aí, diante desse contexto, é curioso que o próprio Lutero vai buscar, né, diante do Papa, o príncipe de Roma, né, o patriarca da cristandade, ele vai buscar refúgio entre os príncipes também, aí sim, os príncipes alemães, nessa correlação de poder. Né? Assim também, Henrique VIII na Inglaterra vai dizer, olha, que é um papa lá em Roma, lá distante uns 50, né, quilômetros, para mandar na igreja da Inglaterra, uma ilha que a gente, então a gente se autogerir, que tem uma igreja, para chamar de sua, uma igreja nacional.
isso aí a gente vai ver a emergência dos Estados Nacionais. Mas bem, isso vai acontecer bem depois. Mas a gente vai ver esses sintomas, né, da quebra dessa cristandade, dessa unidade, né, do mundo feudal. Henrique VIII, que também era um príncipe renascentista. Pois bem, depois da morte de Henrique, o filho, ou pelo menos as pessoas, porque o filho era muito novo, né? O Eduardo VI, filho de Henrique VIII, né? Era muito novo para governar, então um grupo ligado aos protestantes vai assumir quase que a regência ali, enquanto o príncipe, né, herdeiro, não assume. E, nesse contexto, muitas pessoas perseguidas na Europa, né, em Genebra, né, na própria Alemanha, né, vão na França, vão buscar refúgio na Inglaterra, dizendo, olha, agora vai subir um rei, né, que é protestante e a gente vai poder encontrar refúgio aqui, na Inglaterra e na Escócia. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí já vai se iniciar um conflito dentro da igreja da Inglaterra. Por quê? De repente, essa igreja que Henrique VIII havia separado do poder, né, do domínio do bispo de Roma, essa igreja nacional, essa igreja da Inglaterra, Anglican Church, essa igreja, ela não muda em nada do ponto de vista da sua liturgia, da sua, né, eclesiologia. Então, surge um grupo dentro dessa igreja que vai dizer, vamos purificar tudo isso que é de imagem, de santo, dessas coisas, vamos tirar tudo isso, vamos purificar a igreja, né, inspirados em Calvino, né, particularmente, vão tentar levar a igreja da Inglaterra para, né, se tornar uma igreja assumidamente calvinista. E esse grupo ao longo da história, foi se colocando como puritano, né? Entre esses puritanos, os anabatistas, ou seja, que negavam o batismo. Como assim? Negavam o batismo de crianças, que batizavam somente pessoas adultas, quando chegava a razão. Então, esse grupo todo vai ser depois, né? Porque vai criar uma tensão dentro da igreja da Inglaterra. E aí, esse pessoal vai encontrar refúgio nas 3 colônias, né? Na colônia, então, as 3 colônias na América. E aí, esse pessoal vai e fica por lá, né? Aí, se você quiser ver também, aí falando de filme, né? A Letra de Escarlate, Bruxa de Salem, você vai ver esse pessoal em ação. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque essa visão de domínio, né, do Calvino, né, ela parte de uma ideia de também, Calvino tinha essa visão, de Estado, de ação teológica de poder e de construção de um Estado. Não era apenas uma reforma litúrgica, de ideias, né, de sacramentos, se eram 7, se eram 2, mas também a construção de um Estado. Genebra vai ser, por um tempo, um Estado calvinista, né, em que as regras desse Estado vão ser regras tiradas da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, do Antigo Testamento, enfim, né? No sentido de poder de Deus aqui na Terra, né? Então, o Calvino vai proibir o jogo, vai proibir a bebida, vai proibir as festas, né? Porque isso tudo é algo mundano, e aí ele vai construir uma teocracia nesse Estado. Mas, uma coisa interessante a gente destacar, e que vai levar a centésima potência, milésima potência, na teologia da prosperidade. Veio, a Igreja Católica, na Idade Média, vai falar sobre
as obras. Né? Vai construir uma ideia de que é pelas obras que você vai construir e perceber, né, a salvação. E quando eu digo obras, é assim, construir uma igreja, construir lá um lugar, né, um mosteiro, contribuir para o mosteiro. Mas também, caso você morresse, né, você podia também contribuir, deixar um recursozinho para rezar as missas, para que sua alma no purgatório pudesse, né, expiar os pecados através das orações dos, das, das pessoas. É um costume comum, né, se pagar a padres ou reverendos, né, padres, para rezar em missa, né, cada um com seu, né, seu, né, no seu sacrário, no seu âmbito pessoal e da igreja, né, nas capelinhas ao lado, pela alma dessas pessoas, que pagaram a elas para rezar 200 missas, 300 missas, 5.000 missas, né, e tinha um preço para cada um. Pois bem, essa é a visão. Então você, pagando, tem a possibilidade de salvar sua alma. Mas isso é algo que não é bíblico, isso não tem função. Como é que a gente vai ver? Então, essa ideia de salvação. Como é que a gente vai saber que uma pessoa é salva ou não? Né? Se não é pelas obras. É pela graça e pela fé. Né? A fé. Mas como é que eu vejo a fé? Né? A fé, eu tenho fé. Certo. Como é que eu vejo sua fé? Uma resposta seria, não, eu vejo sua fé através das suas obras. Mas as obras, lembra? Calvino vai dizer que Lutero havia sugerido e Calvino acrescentou, vamos dizer assim. Né? É, a fé não dá para ver. Mas dá para ver as ações da graça na vida dessa pessoa. E como é que eu vejo? Através do sucesso nos negócios materiais. Um sucesso. Veja como ele trabalha e tudo que ele põe à mão prospera. Não é? Mas veja, Calvino vai falar do trabalho. Né? Do trabalho. Né? E os puritanos tinham muito essa ideia do trabalho. Né? Daí a ética protestante. Né? Do trabalho e do capitalismo. Né? Essas pessoas acreditavam que havia a essas pessoas o sinal da predestinação. Eles foram predestinados por Deus. Deus os elegeu para ser sinal, signo, né? Símbolo de que Deus abençoa, né? A quem trabalha, a quem, né, investe, né? Quem lida com negócios. Então, isso dá a essa mentalidade do capitalismo nascente, né, o seu substrato espiritual. Bem, assim vai na Inglaterra, assim vai nos Estados Unidos, a sua independência, assim caminha as igrejas e os grupos, né, puritanos na Inglaterra e falando aqui dos Estados Unidos. E aí surge uma coisa que é traumática na história americana, que é a Guerra Civil. E depois da Guerra Civil, irmão lutando contra irmão, né? As pessoas começaram a perguntar: que terra é essa, né? Essa terra abençoada, essa terra dos nossos pais, que herdamos, né? Essa terra, ela vive agora dividida, em confusão, em conflito. E aí surge, mais ou menos nessa época, particularmente, isso vai se colocar depois, né, da Guerra Civil, particularmente, as escolas de estudo bíblico, né, que vão desenvolver a ideia, não é, do dispensacionalismo. Ou seja, olha, eles vão olhar a Bíblia e dizer assim, há uma promessa aqui no Antigo Testamento. E Deus não é um Deus de mentira, não é um Deus que volta atrás. Ele disse a promessa e depois tirou, porque Deus Jesus Cristo... Não. O próprio Jesus disse, eu não vim, né, modificar a lei. Ou seja, se a lei era que Deus verdadeiramente, né, desse a esse povo
a sua eleição e por que ele teria mudado. Quem é esse povo? Os dispensacionalistas vão dizer que é, de um lado, a igreja, mas também o povo judeu. Sim, porque a ele também foi dada a promessa. Ou seja, Deus vai dispensando ao longo da história, né, dando a cada um a sua cota, né, de graça, de promessa, de que, né, assim como em Daniel, assim também no Apocalipse, assim no Antigo Testamento, assim no Novo, Jesus veio para, né, demonstrar isso. Que essa promessa não passou. Que o povo judeu é o povo eleito. E que a ele está reservada uma promessa. Promessa, né, de terra, de poder. E também surge também nesse tempo uma outra ideia que vai inspirar muitas a ideia missionária das igrejas protestantes dos Estados Unidos, que é a ideia, né, do destino manifesto. E o que é essa ideia do destino manifesto? A ideia do destino manifesto é a ideia de que Deus havia manifestado para os Estados Unidos como destino ele ser o país em que a Nova Jerusalém será implantada. Observe, há uma série de grupos religiosos, se não nessa época, até mesmo antes, que vão construir cidades, né, para instalação da Nova Jerusalém na Terra, nos Estados Unidos. Né? Grupos religiosos que vão falar que ali, naquela região, naquele estado, né, vai haver a implantação da Nova Jerusalém. Então, essa ideia do destino manifesto vai inspirar, por exemplo, a grande jornada, né, ao oeste. Por quê? Se é para implantar, vamos conquistar. Ah, mas no meio tem os índios. Mata-se os índios. Porque é preciso manifestar, né? Lembra do sinal da fé, né? Se esse avanço mostra a marcha, né, do cristianismo contra os grupos pagãos, é porque Deus verdadeiramente abençoou os Estados Unidos. E aí eles vão buscar aonde isso? Na Bíblia. Como assim? Eu acho que eu já falei uma vez isso aqui. De um lado, um povo oprimido no cativeiro na Inglaterra, né, com o seu faraó, rei, rainha Elizabeth. E aí foram colocados e atravessaram o Mar Vermelho do Atlântico e chegaram às colônias. Nessas colônias tinham povos de habitantes, né? E esses povos, por determinação de Deus, foram dominados, foram mortos, e a terra foi colocada, né, nas suas 12, eram 12 tribos, mas não, 13 tribos. Então as 13 tribos foram colocadas. E a cada um foi dada uma cota, né, dessa terra. Mas, né, esse povo se construiu enquanto centro de poder, mas por conflito entre irmãos, os reinos do norte e os reinos do sul se dividiram. Judá, Israel, os povos ali, divididos. E aí o que é que acontece? O conflito. E esse conflito sai vencedor o quê? A unidade. E aí, diferente do Antigo Testamento, em que esse povo foi levado a cativeiro da Babilônia, os conflitos internos,
Deus havia dito, não, Estados Unidos não vai ser invadido, não vai ser dominado. Pelo contrário, cabe a ele, por destino manifesto meu, de Deus, dominar o mundo todo. E esse domínio vai começar pelo próprio Estados Unidos. Vamos conquistar de oceano a oceano. Vamos encontrar uma saída. E implantar, né, essa nação gloriosa que é os Estados Unidos. Essa é a doutrina do domínio manifesto. Bem, como vocês podem ver, o vídeo já está se estendendo, mas é uma visão en passant, eu acredito que sim, confesso, reducionista, né? Bem reducionista, mas que dá uma panorâmica do que a gente percebe, do que a gente vê, daquilo que eu posso chamar de marcha histórica do domínio. E que se manifesta, por exemplo, né, no livro, né, que o professor bem fala, um livro de Edir Macedo, né, que tem o nome de Plano de Poder. Plano de Poder, que foi, teve, né, a colaboração, ele, junto com o autor, o Carlos Oliveira. Eu procurei saber quem é esse Carlos Oliveira, tá? E ele, à época, parece, era diretor-presidente do jornal Hoje em Dia, de Minas Gerais. Bem, pessoal de imprensa, uma pessoa ligada à imprensa, e dono de um jornal, presidente. E ele escreve esse livro, que está na Amazon, você pode comprar, né? Plano de Poder. E na contracapa tem um sugestivo trecho, está lá também, né, no site de vendas, que diz, na Bíblia, em Gênesis, Deus dá uma aula de planejamento, organização e execução de sua ideia. Ele esclarece sua intenção estadista e a formação de uma grande nação. Isso é cristandade, isso é destino manifesto, isso é, né, dispensacionalismo, e, teologia da prosperidade, é toda essa corrente. É toda essa corrente. E a gente precisa, né, tomar consciência disso. Porque eu acredito que eles fazem aquilo que por muito tempo, né, há muito tempo a gente deixou de fazer. Que é a formação, eu acho que até o próprio Olavo de Carvalho falava, é um grande, né, pensador, que eu estou ironizando, tá? Desse tipo de ação política, né? Dessa visão de cristandade, dessa visão de que é papel, né, da extrema-direita se apropriar, né, do catolicismo, do cristianismo e toda e qualquer outra visão, inclusive aquelas que existem dentro do catolicismo, que são refratárias a essas visões, cabe debater, condenar e exterminar. E exterminar não é através do debate. É como ele bem disse, professor. Através do aniquilamento, do cancelamento. Se não da morte física, da morte em vida. Enfim, daí o perigo, daí a percepção de que essa marcha da história, né, daqui a pouco vamos chamar de hegeliana, tá? Mas não. Eu estou dizendo aqui, há uma história do domínio que parte de um pressuposto errado de associar a igreja ao reino de Deus. Igreja, reino de Deus. Não, não. Quando começa a igreja saque o reino de Deus, a coisa começa a piorar. Quando a igreja começa a tomar os instrumentos políticos e constituir-se como política, né, a gente começa a retroceder
com toda essa bagagem que nós vimos. Ou seja, voltamos a uma cristandade do destino manifesto, da teologia do domínio, da questão da predestinação, da ética protestante, da teologia, né? Enfim, de tudo isso. E onde isso nos leva, gente? A ruína. Se sal já não salga, o que fazer com o sal? Sejamos fermento, sal, sejamos luz para esse mundo. E luz para o mundo é exatamente naquilo que nos é possível a gente poder falar, dizer, participar. Dizer, não é? Que quando se mata uma população, se coloca dentro de um gueto e extermina essa população, é genocídio. Aconteceu isso lá na Segunda Guerra, né? Nos campos de concentração. Aconteceu. E quem implementava isso era uma religião chamada nazismo. Era uma ideologia religiosa, tá? Também, ou pelo menos tinha, né, o seu substrato espiritual, o seu substrato religioso. Goebbels vai dizer que aqueles grandes encontros que eram uma grande liturgia, né? Aquilo era mais do que um desfile, aquilo era uma liturgia sintomática. Então a gente precisa tomar consciência dessas coisas, do tempo em que a gente vive. E, enquanto campo progressista, esquerda, assumir a história. Espero que você tenha gostado. Me desculpe, volto a dizer, o certo reducionismo, né? Eu busquei até de ser uma forma mais menos acadêmica, mas me permitir, né, brincar, tornar uma abordagem mais agradável, quer dizer, divertida, mas mais agradável. Porque é muito difícil. Eu reconheço que é algo muito triste, muito difícil. Tá? A gente sofre, né, por conta dessa situação em que nós nos encontramos. E eu vou deixar vocês com a bênção de Deus. Sintam-se todos e todas abençoados pelo Deus de amor, mas também de justiça e paz. Às 21 horas, oração fim do dia, tá? Aqui no canal Paz B, tá bom? A gente se encontra lá. Vou fazer essa bênção especial hoje, né? Que não é a bênção própria do tempo da quaresma, mas eu acho oportuna que ela seja feita. Que Deus nos abençoe com inconformismo diante das respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, do genocídio. E que possamos trabalhar a favor da justiça, da igualdade, da paz e testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas das pessoas que sofrem, na faixa de Gaza particularmente. Vítimas da dor, da rejeição, da fome, da guerra, do genocídio. Para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco. Habite eternamente. Paz e beijo, querido. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada.